Fique aqui comigo neste vídeo que eu irei te mostrar o que Paulo quis dizer a Timóteo, como manejar bem a palavra da verdade. Vamos para o vídeo. Olá, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que está você? Deus abençoe o seu dia. Vamos examinar a Escritura, mais um texto da Bíblia Sagrada? Pegue sua Bíblia e abra em 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15. O que Paulo quis dizer a Timóteo quando ele disse: procura-te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que ele quis dizer com isso a Timóteo? Bem, quando Paulo quis dizer aqui, ele diz: procura te apresentar. Todo aquele que almeja o episcopado excelente, obra deseja, mas é necessário que nós se apresentemos a Deus em todos os dias, em todos os momentos, como obreiro aprovado. Você tem que se apresentar a Deus aprovado. Você não pode chegar na presença de Deus para Deus te aprovar. É você que já tem que estar aprovado, seguindo os requisitos bíblicos. Então, procura-te apresentar a Deus como obreiro aprovado. E o que Paulo quis dizer? Que sentido Paulo quis dizer obreiro aprovado? Veja, na época do apóstolo Paulo está trazendo alusão aqui o teste da moeda, o som da moeda. Quando um homem junto com outro ia fazer negócios e se pagava-se com moeda, o homem que recebia aquela moeda atirava aquela moeda no chão, e essa moeda ela emitia um som a qual ela seria aprovada ou não, se ela seria verdadeira ou não, pelo som da moeda, o valor que tinha aquela moeda. Então, pelo som que aquela moeda, quando ela é jogada no chão, ela emitia, aquela moeda era aprovada. Ou seja, aquela moeda não era falsa. Então, Paulo está dizendo assim para Timóteo: olha, Timóteo, procure te apresentar a Deus aprovado. Ou seja, lembra do som da moeda quando o negociante, para aprovar se aquela moeda tinha valor ou não, ele atirava ela no chão e quando ela emitia um som, ele observava ou ouvia se era verdadeira ou não. Então ele assim aprovava aquela moeda. É esse o sentido que Paulo está mostrando a Timóteo. Timóteo, você tem que procurar se apresentar a Deus aprovado, emitindo um som verdadeiro, uma moeda de valor para Deus. Você tem que não emitir um som falso. Você não tem que ser um eco, Timóteo. Você tem que ser uma voz. Aí ele vem dizendo: como obreiro que não tem que se envergonhar. Muitos têm sido envergonhados no seu ministério, né? Porque tem emitido um som falso. É uma moeda falsa. E o diabo, ele é especialista para envergonhar essas pessoas. Então, que você seja aprovado e que não tenha do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando Paulo diz aqui manejar bem, Paulo era conhecedor disso, porque essa palavra manejar bem, ela quer dizer cortar reto, né?
Manejar significa dar um corte reto. Paulo era fazedor de tendas e, sendo assim fazedor de tendas, ele teria que dar um corte reto perfeito, ou quer seja naquele couro de animal, ou quer seja em algum pano finíssimo, para assim fazer as tendas. Então, quando Paulo está dizendo a Timóteo, procura te apresentar como obreiro aprovado, ele está lembrando a Timóteo do som da moeda perfeita, a moeda aprovada, que não tem do que se envergonhar, que não é falso, que não usa de falsidade ou de engano. E manejar bem a palavra da verdade, pregar como ela é, falar o que a palavra é, usando assim a exegese, não colocando a exegese, você colocando o seu pensamento dentro do texto, mas extraindo do texto como a palavra é para os seus ouvintes. Timóteo, procura te apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que corta reto, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o sentido de 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. Que você seja um obreiro aprovado neste dia por Deus, quando você se apresentar diante do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo momento, examinando a Escritura.